A Ucrânia acaba de lançar uma campanha de aniquilação total contra a frota aérea da Rússia, e o alvo não são aeronaves comuns, são os Su-35, os caças mais avançados considerados a joia da coroa da Força Aérea, que Putin esperava que enfrentassem a OTAN. Em uma única noite, 8 desses caças, de uma vez, estavam na mira da Ucrânia. 7 foram pegos nas chamas enquanto estavam estacionados na base aérea de Borysoglebsk, em Voronezh, e o 8º no ar enfrentando um piloto de F-16. E o vencedor desse encontro foi o F-16. Aquele 8º Su-35 foi abatido sobre a frente leste em 8 de julho, e o 3º Corpo de Exército publicou imagens do incidente. Com isso, a Ucrânia mostrou que agora pode caçar o caça mais caro da Rússia, tanto no solo quanto no ar. E esta é apenas a face visível de uma campanha muito mais ampla que visa sistematicamente os aeródromos russos. Então, como um F-16 derrubou um caça como o Su-35 e por que os russos o descrevem como uma armadilha? Por que essas operações são tão importantes e quão pesado foi o golpe nos aeródromos? Vamos abordar tudo isso, mas primeiro, um pequeno favor. Análises independentes de guerra e tecnologia como esta têm sido suprimidas pelo algoritmo ultimamente, e o vídeo não alcança muitas das pessoas que o desejariam. Inscrever-se, curtir e deixar até mesmo uma única palavra nos comentários nos ajuda diretamente a superar isso. Leva apenas alguns segundos. Primeiro, vamos abrir aquele momento no ar. De acordo com a Força Aérea da Ucrânia, o confronto ocorreu na parte leste da frente, mas nem o comando nem o 3º Corpo de Exército compartilharam a localização exata, e isso não é coincidência, porque o leste é a linha onde os combates terrestres mais intensos da Ucrânia e, portanto, os caças russos aparecem com mais frequência. As imagens em si, no entanto, foram publicadas. O corpo compartilhou a gravação do momento em sua conta de mídia social. Então, não há apenas uma alegação na mesa, há uma imagem também. O que está em disputa é exatamente o que essa imagem prova. Mas um ponto importa. Não é apenas a Ucrânia que está expressando a perda. Propagandistas militares russos também reconhecem que um Su-35 caiu. Então, a disputa não é se a aeronave caiu, a disputa é o que a derrubou. Segundo especialistas militares ucranianos, o Su-35 foi atingido por um piloto ucraniano de F-16, e não por um míssil superfície-ar como um Patriot, mas por um míssil Arar-Amram. Se confirmado, este seria um momento de grande peso simbólico, um F-16 caçando um dos caças mais capazes da Rússia no ar. É exatamente por isso que existem duas narrativas diferentes, e ambas devem ser apresentadas honestamente. De acordo com a versão de fontes pró-Rússia divulgada pelo jornal Dialog, o evento foi uma armadilha. Uma aeronave ucraniana fingiu lançar uma bomba guiada KA-B em posições russas, enquanto outras 2 aeronaves lhe davam cobertura. Um Su-35 russo moveu-se para interceptar o jato que fingia o ataque de bomba, e naquele exato momento, um sistema de mísseis terra-ar ucraniano abriu fogo e o atingiu. Os mesmos círculos também afirmam que o piloto russo sobreviveu. O relato do especialista ucraniano é diferente. Para eles, o golpe decisivo não veio daquele sistema de defesa aérea, mas de um F-16 que aguardava no ar e seu míssil AMRAAM. A diferença entre as duas versões não é apenas um detalhe técnico. A primeira diz que a Ucrânia derrubou uma aeronave com sua defesa aérea, enquanto a segunda diz que a Ucrânia agora pode atingir caças russos no ar de jato para jato, o que é um limiar muito mais desconfortável para a Rússia. Embora as imagens publicadas mostrem o confronto, exatamente o que atingiu a aeronave, o míssil do F-16 ou um sistema baseado em terra, não pode ser determinado com certeza a partir da gravação. Portanto, essa distinção, por enquanto, permanece como a alegação de cada lado. Ainda assim, um detalhe é marcante. A Rússia geralmente ignora ou admite tardiamente a perda de aeronaves emblemáticas como o Su-35. Desta vez, os propagandistas confirmando diretamente a perda é, por si só, um sinal de que este não foi um dia comum para Moscou. Então, por que se fala tanto de uma única aeronave? Porque o Su-35 não é um caça comum. Com o código da OTAN Flanker E, é o mais avançado caça multifunção de 4ª geração Plus da Rússia, um programa derivado do lendário Su-27 da era soviética e redesenhado do zero 2 vezes. Seu primeiro protótipo voou em 1988, a produção em série reiniciou em 2005 sob o nome Su-135BM e a versão atualmente em serviço é a Su-35S. Sua jornada foi, na verdade, turbulenta. Depois que alguns protótipos foram construídos no início da década de 1990, o programa foi arquivado uma vez, brevemente substituído pelo Su-37, mas esse também não conseguiu alcançar a produção em série.
Somente em 2005 a Rússia reformulou o design e trouxe o Su-35 de volta à vida. Então, este é um caça que morreu 2 vezes e foi revivido 2 vezes, e precisamente por essa razão é tanto uma fonte de prestígio quanto um recurso escasso para Moscou. O verdadeiro problema, no entanto, está nos números. De acordo com o Euromaidan, a Rússia entrou na guerra em grande escala com cerca de 100 Su-35 e perdeu 8 deles nos 45 meses até dezembro de 2025. Se confirmado, este Su-35 abatido no ar seria pelo menos a 9ª perda registrada de Su-35 na guerra, o que mostra quão raras são as perdas de Su-35, e é exatamente aí que está o peso dos 8 caças em uma noite que mencionamos na abertura. Uma perda que normalmente se espalha ao longo de anos, a Ucrânia visou comprimir em uma única operação. E substituir esta frota está longe de ser fácil. Segundo o Rusi, fábricas russas encomendaram 12 Su-35 em 2024, mas conseguiram entregar apenas 10. Além disso, a Ucrânia não está apenas abatendo as aeronaves uma a uma, mas também atacando a cadeia de suprimentos que as produz. Em 2025, os mísseis de cruzeiro Flamingo da Ucrânia atingiram a instalação Skif-M em Belgorod com precisão cirúrgica, uma instalação que fornecia as brocas e ferramentas de corte usadas para usinar as ligas especiais na produção dos Su-35 e Su-57. A principal limitação aqui é técnica. Muitos componentes dessas aeronaves, desde o radar até o motor, dependem de peças de origem ocidental que a Rússia não pode mais comprar livremente devido às sanções ou das ferramentas de precisão para fabricá-las. Perder um caça é um dano de uma noite, mas substituí-lo requer uma cadeia de produção que leva meses, até anos. Portanto, cada Su-35 que cai deixa uma lacuna que não pode ser facilmente preenchida. Seu papel também aumenta seu valor. A Rússia usa essas aeronaves para garantir a superioridade aérea, proteger seus próprios bombardeiros e atacar aeronaves ucranianas ainda no ar com mísseis de longo alcance. Portanto, derrubar um Su-35 também significa enfraquecer um pouco todas essas capacidades russas. A verdadeira razão pela qual um único Su-35 é tão valioso está, na verdade, escondida em uma história muito maior. O Su-57 da Rússia, o caça furtivo que deveria ser de 5ª geração, era no papel o rival do F-35, mas na prática tropeçou. Segundo dados do think tank britânico Rusi, a Rússia conseguiu construir apenas 21 Su-57 em 15 anos, enquanto a meta era 76 aeronaves até 2028. Seu motor de próxima geração, o Izdeliye 30, ainda não foi concluído. A aeronave hoje voa com um motor mais antigo derivado do Su-35. Embargos cortaram o fluxo de componentes eletrônicos sensíveis. A Índia saiu do programa de produção conjunta. Apenas a Argélia permaneceu como cliente, e a única fábrica de produção foi relatada como tendo pegado fogo em 2026. Outro, Su-57, já havia sido danificado no solo por um drone ucraniano em 2024. No final, alguns especialistas descrevem esta aeronave como mais próxima da 4ª geração do que de um verdadeiro caça furtivo, e no campo ela se transformou principalmente em um lançador de mísseis à distância, uma missão que um Su-35 poderia realizar de qualquer forma. É exatamente por isso que o Su-35 é o último jato genuinamente poderoso que Putin ainda pode produzir em série. De fato, em 2025, enquanto as fábricas de aeronaves da Rússia entregavam novos lotes de Su-35 e Su-34, não conseguiram entregar oficialmente sequer um único Su-57. Mas é exatamente aqui que o cenário se torna ainda mais pesado para Moscou. Os rivais já estão à frente. Somente em 2025, os Estados Unidos construíram 191 F-35 e já estão desenvolvendo o F-47 de 6ª geração. A China produz mais de 50 J-20 por ano e voou 2 protótipos separados de 6ª geração em 2024. Até a Turquia colocou seu Cayenne de 5ª geração no ar em 2024 e começou a construir sua própria indústria soberana de aeronaves de combate. Então, enquanto o mundo há muito tempo deixou para trás a 5ª geração e está avançando para a 6ª, a Rússia tem que se contentar com o caça da geração anterior, o Su-35. E aqui está o ponto principal. Mesmo essa última carta poderosa que a Rússia tem, não conseguiu se sustentar na semana passada contra um F-16 que o Ocidente descarta como obsoleto. Isso diz algo muito mais profundo do que a perda de uma única aeronave. Aponta para um fosso geracional que está se ampliando silenciosamente, mas de forma constante, no poder aéreo da Rússia.
Então, como esses dois aviões realmente se comparam? O Su-35 é um caça construído com base em potência bruta e manobrabilidade, extraordinariamente ágil com seus motores de vetorização de empuxo, capaz de escanear alvos à distância com seu poderoso radar e transportar mísseis ar-ar de longo alcance. Em um combate aéreo de curta distância, ainda é um oponente formidável. Nas palavras dos analistas ucranianos, perigoso, mas uma solução transitória a caminho da verdadeira quinta geração. A vantagem do F-16 está em outro lugar. Aviônicos ocidentais, integração madura de mísseis com radar e, mais criticamente, consciência situacional. Graças aos links de dados do tipo OTAN, um piloto de F-16 pode localizar o inimigo muito antes de colocá-lo em seu próprio radar, usando informações de uma aeronave de alerta antecipado ou de um radar terrestre. Porque o combate aéreo moderno é frequentemente uma guerra não de quem é mais ágil, mas de quem vê primeiro e dispara primeiro. O resultado, em 8 de julho, independentemente da narrativa em que você acredita, mostra que essa segunda lógica venceu. Os pilotos que pilotam as duas aeronaves também fazem parte da equação. Os pilotos de F-16 da Ucrânia passaram por um longo e exigente treinamento padrão da OTAN, e essas aeronaves vieram não apenas como uma plataforma, mas junto com uma cultura de combate aéreo que o Ocidente amadureceu ao longo de décadas. Para usar uma analogia, o Su-35 pode dar um golpe mais forte, mas o F-16 tem a chance de ver seu oponente de mais longe e dar o primeiro golpe. E no ar, o primeiro golpe é muitas vezes o último golpe. Mais um detalhe importa. O uso do AMRAAM mostra que o Ocidente deu à Ucrânia não apenas aeronaves, mas os modernos mísseis ar-ar, que tornam essas aeronaves letais, que é a parte mais crítica e menos discutida do pacote do F-16. Uma rápida pausa. Curtir, comentar com uma palavra e se inscrever ajudam diretamente este vídeo a alcançar muito mais pessoas, porque agora estamos passando da face da guerra no céu para sua face no chão, os próprios aeródromos russos. Agora vamos olhar mais de perto para essa frente terrestre. O ataque a Borisogledsk, que mencionamos na abertura, foi o exemplo mais marcante desta campanha. De acordo com a United 24, com base nas imagens de satélite do Militarny, junto aos caças reunidos naquela base, havia também 8 treinadores Yak-130-2 Mi-8 e um helicóptero de transporte pesado Mi-26 estacionados lá, todos em seus lugares padrão, alinhados próximos uns dos outros. E aqui está a resposta honesta sobre quão pesado foi o golpe. De acordo com o Serviço de Monitoramento de Incêndios da NASA, a principal assinatura de calor anômala foi registrada precisamente na área onde os caças estavam estacionados e no depósito de combustível e óleo da base. Mas exatamente quantas aeronaves foram destruídas uma a uma não foi confirmado de forma independente. O que é certo é que este valioso grupo de caças foi severamente ameaçado e os pontos mais críticos da base foram atingidos. Borisogledsk também não é uma base comum. É um centro-chave para as forças aeroespaciais russas, abrigando aeronaves Su-34, Su-35 e Su-30SM, junto com unidades de treinamento, e está sob a 105ª Divisão de Aviação, que compreende 2 regimentos de Su-35. O ataque a Borisogledsk também carrega uma mensagem. Esta base está bem dentro da Rússia, longe da fronteira ucraniana, então drones ucranianos agora podem alcançar até mesmo os aeródromos que a Rússia considerava uma retaguarda segura. Isso coloca um dilema difícil diante de Moscou: manter as aeronaves perto da frente e elas ficam ao alcance dos drones, retirá-las para longe e elas perdem eficácia operacional. Em resumo, encontrar um local seguro para estacionar está se tornando cada vez mais difícil. Além disso, a queima não apenas das aeronaves, mas também do depósito de combustível e óleo da base é um golpe separado. Uma base aérea, mesmo cheia de aeronaves intactas, não pode colocá-las no ar se o combustível acabar. Portanto, o alvo era tanto a capacidade da base de operar, quanto as aeronaves individuais. E esta campanha não se limitou a uma única base. Na Crimeia ocupada, o Serviço de Segurança da Ucrânia, o SBU, atingiu a base aérea de Dzhankoi. O alvo não eram apenas as pistas. Os sistemas de retransmissão que controlam os drones de ataque e reconhecimento Orion da Rússia e os depósitos de armas e munições também foram atingidos. O SBU também mirou na infraestrutura portuária em Kerch, depósitos de munição e combustível em Novohuihorivka e Chervona, e um centro logístico perto de Pokrovsk, em Donetsk. Tudo isso faz parte da operação de desgaste sistemático de 40 dias ordenada por Zelensky e é o mais recente elo em um padrão que abrange várias bases. Poucos dias antes, de 2 a 3 de julho, drones do SBU atacaram a base de Saki na Crimeia e danificaram ou destruíram pelo menos 7 aeronaves russas. Coloque essas bases lado a lado e um padrão emerge. Nesses 2 ataques separados em Saki, o alvo eram os hangares que abrigavam aeronaves Su-30, Su-30SM e Su-24.
Alguns dias antes disso, em 4 de julho, a inteligência militar ucraniana, HUR, destruiu um MiG-29 na base de Belbek, também na Crimeia. De acordo com o SBU, a operação mais recente atingiu não apenas a infraestrutura, mas também os pilotos de drones e o pessoal de comando do inimigo. E nada disso está confinado a uma única frente. Naquela mesma noite de 8 de julho, a Ucrânia mirou simultaneamente 2 refinarias russas, petroleiros da frota Sombra e uma base aérea. Portanto, os aeródromos são apenas uma camada de uma campanha de desgaste sistemática muito mais ampla. Agora, a verdadeira questão: por que fazer tudo isso e por que o papel dos F-16 é tão importante? Primeiro, a equação está mudando. Durante anos, a Ucrânia defendeu principalmente seus céus. Agora, ela adquiriu uma ferramenta que pode ameaçar diretamente os caças russos. O F-16, com seu radar avançado e míssil AMRAAM, é a primeira plataforma ucraniana capaz de ameaçar seriamente os caças russos, e isso está lentamente, mas genuinamente, inclinando o equilíbrio no ar contra a Rússia. Segundo, dissuasão. Um dos maiores trunfos da Rússia eram as bombas guiadas KA-B que lançava sobre as posições ucranianas na linha de frente. As aeronaves que carregavam essas bombas eram geralmente plataformas como o Su-34 e o Su-35. Quanto mais a Ucrânia puder atingir essas aeronaves no ar, mais os pilotos russos terão que ser cautelosos ao se aproximar da linha de frente, e a ameaça das KA-B chegando à frente diminui. Terceiro, e talvez mais importante, a pressão em 2 frentes. A Ucrânia está agora desgastando o poder aéreo da Rússia, tanto no ar com o F-16 e a AMRAAM, quanto no solo com drones atingindo bases ao mesmo tempo. Embora derrubar uma aeronave no céu seja difícil, pegá-la na pista antes de decolar é muito mais barato e eficaz. Para uma frota que é difícil de substituir, isso é uma ferida que sangra constantemente. A assimetria de custos aqui também é impressionante. Um drone que vale algumas centenas de milhares de dólares pode pegar um caça que vale dezenas de milhões na pista. A Rússia concentrar esses caças juntos em Borisogledsk, na verdade, aumenta esse risco. Um único ataque noturno bem-sucedido oferece um alvo suficientemente lucrativo para ameaçar toda uma frota, e o verdadeiro prémio por trás de tudo isso é este. A superioridade aérea é a condição prévia para tudo, desde operações terrestres até a proteção de cidades. Quem controla o céu, em grande parte, define o ritmo da guerra. Há uma dimensão simbólica também. A Ucrânia esperou anos pelos F-16. O Ocidente entregar essas aeronaves foi em si uma longa luta política. Portanto, um F-16 derrubar um caça do qual a Rússia se orgulha é uma vitória moral e política tanto quanto militar. Isso envia a mensagem: essas aeronaves funcionam, tanto para a linha de frente quanto para os doadores ocidentais. E a longo prazo, isso faz parte da estratégia da Ucrânia de gradualmente recuperar seu próprio espaço aéreo, porque a Rússia também não tem um estoque ilimitado de aeronaves. E isso, na verdade, não é uma novidade. Um F-16 derrubando um Su-35 é pelo menos o segundo caso registrado. A primeira aconteceu em junho de 2025. Um F-16 ucraniano ex-holandês abateu um Su-35 sobre a região de Kursk, entrando para a história como a primeira vitória ar-ar de um F-16. Naquele dia também, uma aeronave de alerta antecipado Saab, de fabricação sueca, detectou o Su-35 a centenas de quilómetros de distância e transmitiu os dados de alvo para o F-16, que então disparou seu AMRAAM. Portanto, 8 de julho não é apenas um golpe de sorte isolado, é o sinal de uma capacidade recorrente e amadurecida. Ainda assim, a situação deve ser analisada honestamente, sem exageros. Por um lado, o que derrubou o Su-35, um F-16 ou defesa terrestre, ainda é apenas a alegação de cada lado. Vale a pena manter cautela, até que as filmagens confirmem. Em segundo lugar, esta guerra não é unilateral. A Ucrânia também perde aeronaves. No dia 27 de junho, a Ucrânia perdeu 3 MiG-29s, um abatido no ar, 2 destruídos no solo na base de Voznesensk. Então, a espada de atingir aeronaves no solo corta para os 2 lados. Vale lembrar que a Rússia conhece bem esse jogo também e ainda tem uma frota aérea numericamente muito maior na frente do que a Ucrânia. Algumas perdas não vão colapsar o poder aéreo de Moscou da noite para o dia. Além disso, especialistas emitem um alerta. De acordo com o ISW, a Rússia pode intensificar seus ataques com mísseis balísticos antes que a Ucrânia inicie sua própria produção de Patriot.
Então, enquanto a Ucrânia ganha vantagem em uma frente da guerra aérea, em outra a ameaça balística que atinge as cidades, o cenário pode se tornar ainda mais pesado. Por isso, é mais preciso ler o dia 8 de julho não como um ponto de virada declarado, mas como um ato em uma luta longa e complexa, e o mais importante de tudo, o lado humano da moeda. Enquanto toda essa disputa pela superioridade aérea continua, a Rússia não parou de atacar cidades ucranianas. No ataque de 2 de julho a Kiev, com aproximadamente 500 drones e 77 mísseis, pelo menos 30 pessoas morreram. Quem quer que prevaleça no céu, a conta desta guerra de mais de 4 anos é paga mais pesadamente, novamente, por civis. No final, o que o dia 8 de julho mostra não é um fim, é um limiar onde o equilíbrio está mudando silenciosamente, onde a Ucrânia não está apenas se defendendo, mas pode caçar as aeronaves mais valiosas da Rússia, tanto no ar quanto no solo. O verdadeiro teste de uma força aérea não é quantas aeronaves ela possui, mas se pode voá-las com segurança, e a Rússia, pela primeira vez, está perdendo essa confiança até mesmo em suas próprias pistas. Então, o que você acha de tudo isso? Os F-16 darão à Ucrânia uma vantagem real no ar? Ou o peso numérico da Rússia absorverá essas perdas ao longo do tempo? Por favor, compartilhe seus pensamentos nos comentários. Para se manter informado sobre as análises exclusivas de guerra e tecnologia da PPR Global, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Obrigado por nos escolher.